Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da BB-ARC7. Hoje temos a edição especial com a Bárbara Ramos Dias, que nos vai trazer um tema muito interessante, os 4 P's. Em casa, certamente se devem estar a questionar o que é isto dos 4 P's, papás, adolescentes. Pois é, os 4 P's são os papás, são os psicólogos, são os professores e esperem para aguardar pelo quarto. Fiquem desse lado e fiquem a ouvir as novidades que hoje a Bárbara nos traz. Olá, Bárbara, bom dia! Olá, bom dia, tudo bem, Sónia? Seja bem-vinda aqui a mais um episódio do nosso podcast da BB-ARC7. Em casa já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube, cliquem no sininho para receber todas as novidades e agora aqui com estes episódios especiais com a nossa Bárbara. Bárbara, hoje temos aqui um tema muito interessante, certo? É verdade, é verdade. Eu acho que faz imenso sentido nós todos trabalharmos em parceria, não é? E por isso eu uso muito esta expressão do trabalharmos os 4 P's para o melhor futuro dos nossos meninos e portanto é assim um tema que eu sou apaixonada. Os 4 P's, quando falamos em 4 P's, eu há pouco iniciei um bocadinho aqui esta ideologia, mas basicamente o que é que são isto dos 4 P's, Bárbara? Então, os 4 P's surgiu da ideia de, para nós conseguirmos instituir valores às nossas crianças e aos nossos adolescentes, as regras, os limites, as competências emocionais, tudo isso é preciso nós todos estarmos unidos. Nós todos quem? Nós adultos. Então, nós os 4 P's. Então, os pais, os professores, os psicólogos e os pediatras. E eu trabalho muito em conjunto, sempre com os pais, obviamente, e portanto eu não atendo só os meninos, atendo os meninos e faço sessões de coaching parental com os pais. Tenho reuniões com muitos dos professores, portanto quando também faz sentido, e com os pediatras. Porquê? Porque se nós fizermos este trabalho articulado, este trabalho em rede, nós vamos conseguir ter resultados muito mais rápidos. Porquê? Porque senão o psicólogo está a fazer o seu trabalho no gabinete e depois a criança chega a casa, faz birra e os pais agem de forma diferente. Ou Exato. Chega à escola e agem de forma diferente. Então vai o trabalho todo daquela hora da psicologia por água abaixo. Então o que é que para mim é os 4 P's? 4 P's é a importância de nós conseguirmos dar as respostas às crianças e aos adolescentes no mesmo sentido. Exatamente. Por exemplo, nas birras. Nas birras acho que aqui posso mostrar bem o que é que isto é. As birras, o que nós podemos fazer melhor é, sendo que não há regras e não há o certo e o errado, não há receitas mágicas, mas a melhor forma para lidar com as birras é ignorar, ou seja, é ignorar o mau comportamento e valorizar o bom comportamento, porque os miúdos fazem birras porque é a forma que eles conhecem para chamar a atenção. É a forma que eles conhecem para dizer estou aqui, hello. É a linguagem deles ainda, é a linguagem deles. E nos adolescentes também, porque os adolescentes também me dizem o mesmo, eu faço uma birra e os meus pais cedem. Então, as birras não é mais do que um pedido de socorro. Pronto. Então, se nós os 4 P's estivermos em consonância, nós vamos ajudar a que esta criança deixe de fazer birras mais facilmente. Ou seja, o psicólogo trabalha o comportamento em sala, não é? O professor age segundo as dicas e ferramentas que o psicólogo dá ao professor. E os pais também agem de acordo com as dicas e ferramentas que o psicólogo está a dar. Então, o médico mesmo está em sintonia com o psicólogo e, portanto, aliás, eu trabalho muito com pediatras e eles encaminham-me muitos meninos exatamente por isso, porque nós gostamos de trabalhar em parceria. Então, se todos estivermos a trabalhar no mesmo sentido, é natural que a criança tenha uma mudança no comportamento muito mais rápida que se for só através do psicólogo, não é? Porque o psicólogo não faz milagres, o psicólogo não transforma vidas, o psicólogo ajuda-nos a ver, não é? Formas de lidar e orienta, não é? Orienta-nos, exatamente, é mesmo muito. Isso, é orienta. Muito bem, por acaso eu não tinha essa percepção e não sei se lá em casa muitas famílias terão ou não, porque às vezes existe aquela ideia de eu vou ao pediatra, ele depois diz isto, depois chega ao psicólogo, ele quer aquilo, mas realmente é importante haver aqui um bocadinho esta união e esta transmissão de informação, não é? Até mesmo porque, se calhar perante...
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Por exemplo, perante se calhar o meio escolar, as coisas são de uma forma, mas que daí até parte muito a informação essencial para se começar a ser trabalhada, não é? Porque é onde os miúdos passam mais tempo, ou as crianças que passam mais tempo é no seu meio escolar, não é? E, portanto, é importante que, se calhar, numa primeira fase, a informação também possa vir muito ali da componente dos professores, não é? É importante Sim. o papel. Outro exemplo que eu acho que é importante nós percebermos como é que funciona, então, a harmonia entre os 4 Ps é no caso do estudo, da aprendizagem. Portanto, por exemplo, as crianças e os adolescentes que têm estilo e memória de aprendizagem sinestésico, ou seja, que aprendem através do sentir, precisam de ter um tempo de estudo muito mais reduzido, porque a concentração deles ao fim de 40 minutos, 1 hora, lá se vai. Precisam de estar a fazer 2 coisas ao mesmo tempo para conseguirem memorizar ou para conseguirem estar concentrados e atentos, ou seja, são aquelas crianças que estão a olhar para o quadro e que estão a fazer desenhos no papel, são aquelas crianças que estão assim e que põem assim o pé debaixo do rabo e que fazem isto. Então, estes miúdos precisam mesmo de estar a fazer a ter este comportamento para conseguirem aprender. Pronto, se o psicólogo ensina isto, ele chega à casa e faz também de acordo com o que o psicólogo diz, e os pais dizem: não, vais estudar na secretária direitinho, 3 horas aí a olhar e não sei o quê, É para esquecer. É para esquecer. Ou se chega à escola e pronto, ok, há esta comunicação entre o psicólogo e os pais percebem que aquela criança tem um modo de aprender diferente e, portanto, adaptam-se e deixam que ela estude com música ou deixam que estude em cima da cama. O meu filho pequenino, por exemplo, estuda no chão, adora. Eu sempre estudei na praia. Os meus livros foram todos escritos na praia. Eu sou sinestésica também. Não se nota nada, não é? Os sinestésicos falam assim. E então isto é só nós adaptarmos um bocadinho. Agora, se chega à escola e os professores não deixam e levam a mal, por exemplo, há professores que me dizem: Bárbara, mas é uma falta de respeito eles estarem a escrever enquanto eu estou a falar. E eu digo: mas só por isso é que ele está atento. Porque eles só conseguem estar atentos se estiverem a fazer outra coisa ao mesmo tempo. Porque senão vão estar a olhar para o professor e a pensar no que é que vão jantar amanhã, no que é que almoçaram ontem, o que é que vão fazer a seguir. Então, é preciso muito foco para estas crianças e adolescentes. Se estiverem a fazer 2 coisas ao mesmo tempo, eles conseguem memorizar. Então, é só falar com os professores, ou com o DT, ou com quem for, e dizer: olha, este menino ou esta menina precisa de fazer desenhos enquanto estuda, de se levantar de vez em quando e ir à casa de banho. Pronto, e portanto é muito importante esta sintonia, esta dança entre os 4 Ps. Por acaso não tinha a noção que os professores poderiam ter essa percepção, não é? Se calhar a maior parte acaba por não ter ou por não conseguir também lidar, porque são muitas crianças, muitas turmas, não é? Mas por isso é que existe esta articulação, não é? Porque Exatamente. A maior parte dos professores não conhece. Já muitos vão conhecendo, porque cada vez há mais formação nas escolas. E eu própria tenho estado a dar cada vez mais formação também nas escolas, dos diferentes tipos de aprendizagem. Ainda a semana passada tive 100 pessoas na Madeira, Zoom. Professores, muito giro, muito giro. Portanto, tenho chegado cada vez mais aos professores. Mas o que acontece é que muitos dos meninos que eu tenho, faço depois um relatório para os professores a explicar que aquela criança precisa de estudar de forma diferente ou precisa de estar em sala de aula de forma diferente. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente. Claro. Todos somos diferentes. Claro que sim, e o importante aqui é nós percebermos e termos o poder de encaixe e de percepção, não é? Para adequarmos também o melhor ensino a esse tipo de crianças. Porque depois isto é tudo, tínhamos aqui um pano para mangas, não é? Porque depois depende também muito do seu contexto familiar, do seu ambiente familiar, porque há coisas que depois também vão sendo alteráveis mediante a mudança ou não de rotinas que possam existir, portanto isso tudo também acaba por influenciar e, portanto, de facto, cada vez mais é importante esta sinergia
digamos assim, para que todos possam estar alinhados e proporcionar aquilo que é o melhor para o desenvolvimento daquela criança, não é? Por falar nisso, estava-me agora a recordar também que é, cada vez mais, ouço muitos pais a falarem que hoje parece que já não há valores, que perde-se um bocado o sentido das coisas, que vivemos numa sociedade completamente virada do avesso, como é que eu vou explicar ao meu filho que ele não pode fazer isto ou que não deve fazer isto, depois chega à escola e vê completamente o contrário. Isto aqui também há aqui um problema muito grande com a questão da introdução de valores, não é? Às crianças e... não sei, Bárbara, será que nos consegue dar aqui algumas dicas para os pais? Então, mais uma vez, e eu digo sempre isto em todos os nossos podcasts, os nossos filhos são o nosso espelho. Então, se nós queremos que eles tenham determinados valores, vamos ter esses valores na presença deles. Vamos pedir desculpa, vamos ter humildade para sermos capazes de dizer: olha, desculpa, eu hoje estava super irritada, estava cansada, estava exausta e gritei contigo, e não era contigo que eu queria ter gritado, era com a minha vizinha de cima. Ou seja, se nós formos o espelho deles, se nós tivermos no dia a dia, no nosso dia a dia, esses valores, então eles vão ficar com esses valores. O bom dia, o boa tarde, o vamos no elevador e dizemos bom dia e ninguém responde. E nós chegamos a casa e dizemos: pá, olha, já viste? Isto temos que dizer bom dia, é o mínimo. Eles vão perceber que nós dizemos bom dia. Ok? Mesmo que a pessoa não nos responda, nós dizemos bom dia. O abrir a porta às pessoas mais velhas, nós darmos o exemplo. Olha, Francisca, temos que fazer assim. Olha, vamos fazer assado, não é? Então, é nós darmos o exemplo. E está provado que até aos 12 anos eles adquirem todos os valores de educação necessários. Portanto, não nos vamos estar a preocupar que temos que dizer se faz favor e com licença e não sei o quê com 16 anos. Não, aí já passou, esquece. Já foi. Agora, eles bebem os nossos valores, eles bebem o nosso comportamento e não é à toa que em nossa casa até às vezes estão com o cotovelo na mesa e estão não sei o quê, mas depois vão à casa da nossa prima e estão lindamente à mesa e toda a gente, tão educado, e nós a pensarmos, mas lá em casa não é nada assim. Isto é o quê? Isto é o quê? São os valores, ele tem os valores. É o trabalho, é o fruto do trabalho. Agora, em casa, como é o castelo, como é onde eles se sentem bem, muitas vezes desleixam, não é? Mas os valores estão lá. Isto é um bocadinho também como às vezes, estou a lembrar aqui, por exemplo, os miúdos estarem à mesa e vem um doce que eles adoram e até se esquecem que há mais pessoas na mesa e começam ali a devorar os outros. Pronto, por exemplo, não é? Têm que esperar, não é? Não vão à casa do vosso amiguinho ou da vossa amiguinha e a mamãe deles chega lá com um bolo que vocês adoram e vocês começam logo ali a devorar o bolo. Atacar. Não é? E é logo aquela coisa, aquele choque que uma pessoa fica, meu Deus, que educação é esta que eu ando a dar aos meus filhos? Mas também pode passar por aí, não é? Pelo facto de eles sentirem que estão no meio deles, num ambiente familiar, no conforto, no tal castelo, mas depois quando passam para outro ambiente, eles realmente irem buscar aquilo que têm e que sugaram da nossa aprendizagem em termos de valores. Será isso também, não é? Sim. E por isso é que é essencial. Muitas vezes os pais dizem, em casa eu não quero que sejam tão... não somos tão exigentes, por exemplo, à mesa. Temos que ser, porque senão eles não aprendem, não é? Se nós não formos em casa exigentes, eles depois quando estiverem nos outros sítios também não vão ter essa exigência, não é? Então passa, a aprendizagem é diária, é no dia a dia, é nas horas da refeição, lá está, o esperar pelos outros, o só se levanta da mesa quando pede autorização. Estava-me a lembrar ontem, por exemplo, tive cá um jantar de amigas em casa de infância com os filhos todos e não sei o quê, tínhamos aqui a mesa cheia e o meu pequenino era o mais pequenino porque o outro não tinha vindo e então ele já estava cheio de sono, coitadinho ali à mesa e tal, e então ele vira-se, mãe, posso me sentar no sofá? E eu, claro, querido, e eu fiquei toda orgulhosa porque assim, de facto para uma criança de 10 anos nos dias de hoje pedir autorização para se levantar e ir sentar no sofá, pensei, nós estamos no meio de amigos que ele conhece desde que nasceu, portanto é família, não é?
E é isto, lá está, são os valores. Porquê? Porque eu também não o deixo levantar da mesa sem pedir autorização nos dias em que não está cá ninguém em casa, não é? Mesmo que sejamos só os 3 ou os 4 ou quem for. Então... Bárbara, peço desculpa estar a interromper. Uma das coisas que penso eu, na minha opinião, que continua a ser muito importante é a questão de privilegiarmos a tradição à mesa, ou seja, à hora de jantar, à hora de almoçar, e estamos todos em casa, vamos todos comer naquela hora. É interessante, não é? Perceber porque é que se calhar há determinados adolescentes que se querem fechar no quarto a comer e não querem ficar junto dos pais, manter aquela tradição. Se calhar não devemos, não sei, Bárbara, será que devemos deixá-los sempre nessa rotina ou de vez em quando devemos ter essa exceção? Se calhar depois um dia difícil, não é? Sim. E se calhar há ali dias em que pode ser necessário aquele espaço. Não sei, Bárbara, diga-nos. Eu acho que é assim. Há dias em que eles de facto precisam do espaço deles, assim como nós também precisamos do nosso, não é? E portanto o que acontece é nós deixarmos um dia ou outro, tudo bem que eles jantem sozinhos e que estejam no espaço deles e que por algum motivo não estão bem. Agora, ser todos os dias, não. Claro. Porquê? Porque é na hora de jantar que se estabelecem de facto os laços, que são as conversas. Mas o que é que também a maioria dos adolescentes se queixa? Que na hora de jantar é quando há mais gritos, quando há mais berros, que toda a gente grita uns com os outros, que pergunta como é que foi o dia e o outro responde, é sempre a mesma pergunta! E pronto, e começa logo a discussão. Então, nós adultos também sermos um bocadinho mais espertos, não é? E conseguirmos ter uma harmonia familiar na hora do jantar, para que eles queiram também jantar connosco, para que seja divertido jantar em família. E desligar televisões, pôr uma música, pôr uma velinha, sei lá, recebermos a família como se fosse receber pessoas em casa que não são da família. Se nós fizermos isso um bocadinho todos os dias, os miúdos vão aprender a viver de outra forma e eles próprios a quererem estar também à mesa, não é? Claro. Agora, se eles já sabem que se vão para a mesa vai haver discussão, claro que vão agarrar no prato e vão inventar 1000 desculpas para ficarem no quarto com o prato ao colo. Não é? Então vamos nós criar isso. E Bárbara, mas isso é muito fácil de dizer, mas estamos cansados do dia a dia. Eu sei, mas vai fazer tão bem a eles e a nós, porque nos vamos depois deitar em paz, não é? Então... E também pode ser interessante, não sei, digo eu, criar um dia da semana que é o dia do jantar especial, por exemplo, da comida especial, em que mal ou bem eles já sabem que, ou a família já sabe que naquele dia vai ter, sei lá, a pizza ou o hambúrguer, ou eles vão fazer a comida, criar ali semanalmente o dia do jantar especial. Pronto, e aí fala-se tudo, menos rotinas, menos escola, menos trabalho, se calhar criar até ali algum sentido de criatividade. Olha, por exemplo, gostava de falar sobre alguma coisa que gostasses de ir fazer ou irmos todos fazer, por exemplo, não é? Digo eu. Aos jogos, há uns jogos de cartas muito giros, com emoções e com perguntas que se podem fazer nesses jantares, que é o dia mais divertido da vida, o momento mais triste, se estivesse 24 horas com alguém, com quem seria? Então são jogos de cartas para se jogar assim em família, muito giro, e que podemos estar a comer uma pizza no chão, todos à volta da pizza, não é? Divertido, de forma divertida, não estamos à mesa, mas estamos no chão, e com esses jogos de perguntas que faz com que nós conhecemos melhor a nossa família. Há um jogo também muito engraçado que é dos superpoderes. Qual é o teu superpoder? Então, que fala sobre as competências emocionais, o altruísmo, a empatia, a autoestima, o autocontrole. Então, e aquilo cada um tem que explicar o que é aquela palavra e dar exemplos com a sua vida. Então, esse tipo de jogos, assim, em família, num jantar, por exemplo, a sexta-feira é o dia da brincadeira, ou sábado, ou o jantar em família, acho que era uma ideia engraçada. Olha, fica aqui as dicas para os nossos ouvintes, e depois dizerem se gostaram ou não. Claro que sim, e às vezes até para partilharem os feedbacks, não é? Porque há reações muito engraçadas e às vezes há expressões que os miúdos dizem ou comentam que depois acabamos por ser surpreendidos.
e ficamos gratos, chegamos ao fim e sentimos, olha, realmente passei aqui um bom momento em família, foi construtivo, e se calhar vamos nos deitar muito mais cheios, não é? E com a nossa consciência também tranquila, que vivemos ali um bom momento, e a vida é mesmo isto, é partilharmos e vivemos os bons momentos ao máximo. E por falar nisto, Bárbara, e que estamos a falar em valores, um abraço ao deitar, um abraço de manhã, é importante ou não? Para mim é crucial. Eu sou muito beijoqueira, sou muito de abraços. O meu ex-marido até brincar comigo e diz que eu sou exagerada, mas eu gosto, eu sou mesmo assim. E sou assim com os meus filhos, né? E eles estão habituados a que eu seja assim com eles. Ao beijinho boa noite, ao beijinho bom dia. Claro que eles tentam fugir, óbvio, são adolescentes, não é? Ainda por cima porque nós estamos separados, eu e o pai dos meus filhos, e portanto, eles uma semana estão com o pai, outra semana estão comigo, portanto, o pai não é assim tão beijoqueiro, e portanto, eles ao domingo, quando vêm para cá, para casa novamente, se calhar segunda-feira passam por mim, então, bom dia. E eu, então, o meu beijinho. Porquê? Porque não estão habituados, não é? Então, claro. Na terça-feira já dão um beijinho. Cabe-nos a nós também criar esses valores e perceber o que é mais importante. Agora, o abraço, para mim, é das coisas mais importantes. É o mais acolhedor, é o maior sinal de amor. Produzimos oxitocina, que é uma substância do bem-estar, não é? Dá-nos do prazer, dá-nos uma segurança. Eu as melhores memórias que tenho é do meu avô paterno a aconchegar-me as pernas, tipo quando ia deitar, nós dormíamos muito em casa dos meus avós, e eu lembro-me disto montes de vezes, ele a deitar e depois fazer assim em cima do cobertor a aconchegar as pernas. Tão bom, não é? E tipo, ele se calhar estava a dormir, mas eu lembro-me disto imenso, marcou. Então o abraço é isso. E nós íamos dar um beijinho de boa noite, mesmo que estejamos chateados. Eu ontem deitei-me fula com a minha filha mais velha, mas eu fui lá dar-lhe um beijinho e dizer adoro-te, meu amor. E fui em paz para a minha cama, não é? E estávamos as duas. Mas a adulta sou eu, portanto sou eu que tenho que dar esse passo, não é? Então eu acho que o abraço é o alimento do amor. E em todos os aspectos, não é à toa que quando nós estamos muito tristes recebemos um abraço e sentimos-nos melhores. Aliás, eu costumo dizer que um abraço eu consigo expressar 1001 palavras sem dizer uma única palavra, porque basta só o gesto, não é? É muito importante. Tal como também nós dizermos, e cada vez mais penso eu que na adolescência é muito importante, dizemos que, olha, filho ou filha, eu gosto de ti, tenha um bom dia, ou tenha uma boa noite, a mãe está aqui, ou o pai está aqui, ou a avó, ou o tio, nós gostamos de ti. Acho que é importante cada vez mais também dizermos que, olha, eu amo-te muito, porque eu acho que às vezes há aquela vergonha, não sei se é bem o termo, mas parece que vergonha. Vergonha de, agora vou estar a dizer eu amo-te muito, mas por que não, não é? Sim. Até para os habituar a eles também, quando estão a conseguirem verbalizar. Exatamente, as emoções, que isso também é uma das situações que, e como estamos a falar hoje na questão dos valores, que é necessário as pessoas dizerem, exprimirem-se mais em relação àquilo que estão a sentir. Se gostas do amigo, olha, gosto mesmo de estar contigo, na tua companhia, por que não dizer, não é? Porque sim. Também passar essa mensagem, não é? A minha filha mais velha começou sempre com isso, que era mãe adoro-te. Então bom dia, beijinho, mãe adoro-te, adeus, boa noite, adoro-te. E depois aqui na fase dos 14, 15 anos ficou com essa tal vergonha. E então os irmãos copiaram-na. Então nós temos sempre esta coisa, beijinho adoro-te, beijinho adoro-te, beijinho. Falamos 500 vezes durante o dia, mas é beijinho adoro-te sempre. E boa noite adoro-te, E ela nessa fase não conseguia, era engraçadíssimo, mas também não queria deixar de dizer. Então era love you, mami. Love you. Love you, mami. Então agora até lhe sai mais o love you,
e é engraçado, porque lá está aquela tal vergonha à frente dos amigos, mas que tem a necessidade de manter o nosso valor, não é? E eu vejo que ela, tal como eu digo às minhas amigas, opá, adoro-te, gosto imenso de ti, tu és mesmo especial para mim, ou sei lá, gosto muito de ti porque tu és mesmo minha amiga. E eles são assim também com os filhos. Porquê? Okay, com os filhos, com os amigos. Porquê? Porque nos vêem a ser assim também. E isso é muito importante e cada vez mais, não só com as palavras de quando sentirem que estão a errar, chegar e pedir, olha, pá, desculpa, olha, realmente agi mal, não estive bem, não dormi bem, se calhar falei com alguma agressividade, que não devia ter feito, exatamente. Também sensibilizá-los para a questão da humildade, não é? De também às vezes saber perdoar. Eu sei que isto agora parece assim um bocadinho em demasia, mas a realidade é que isto é o básico de qualquer ser humano, não é? Sermos humildes perante os outros, sermos gratos com aquilo que nós temos, que muitas das vezes as crianças queixam-se, mas se calhar têm um quarto cheio de livros, cheio de brinquedos, têm roupa, têm armários cheios de roupa, e às vezes nós não pensamos nisto, o quanto somos gratos por termos uma casa, por termos as nossas coisas, por termos uma família, principalmente uma família, seja ela como seja com o pai, com a mãe, eu só dou com a mãe, muito só com o pai, com o avô, com a avó. Eu dou muito esse exercício, muito que é o diário da gratidão. Eu peço sempre aos meus pacientes para fazerem isso, os miúdos, o diário da gratidão. Todos os dias escreves no diário aquilo que tu és grato. Eu acho que é muito importante isto. Dou-lhes sempre esse exercício. E acho que há outro ponto também fundamental, que é, Bárbara, não sei se estará de acordo comigo ou não, mas é a aceitação das diferenças. Ou seja, cada vez mais há crianças que têm vários tipos de família, seja com pais divorciados, ou seja com duas mães ou dois pais, ou só, por exemplo, viverem com os avós, também acontece, ou com mistura de etnias. Respeitar o outro, respeitar que tem uma família diferente da sua, mas que isso não é nada de anormal, pelo contrário, é construtivo, é enriquecedor, porque vão aprender coisas novas também com essas crianças. E o mais importante é o amor. Exatamente, o respeito pelo outro, a compreensão, a sinceridade e principalmente o amor entre todos é que prevalece. Portanto, e cada vez mais que vivemos numa sociedade que se calhar há 20 anos atrás pensaram, por exemplo, num divórcio era uma coisa de outro mundo, não é? Que as pessoas ficavam um bocadinho chocadas, não, as pessoas não se podem divorciar. Hoje em dia até é bom que assim aconteça, se as pessoas não estiverem bem. Nós somos todos seres humanos, não somos máquinas, portanto, passar isso às crianças, que às vezes é bom o pai ou a mãe estarem separados, não é? Porque também vão construir outras realidades e, portanto, o principal é que todos estejam bem e que haja amor e harmonia entre todos. Portanto, é muito importante também as crianças perceberem isso. E nesse sentido, acho que também a componente aqui dos 4 P's também é muito importante, não é? A escola, o psicólogo, o pediatra, os pais separados principalmente também, porque têm outras vivências, portanto, passar esta informação e esta realidade às crianças e aos adolescentes que são novas realidades e, portanto, tudo é adaptável desde que haja sempre respeito e compreensão entre todos e principalmente aquilo que a Bárbara mencionou, o amor, não é? O amor. Sem amor não se consegue, ou pelo menos não se vive tão bem numa sociedade e num mundo que tanto precisa de amor. É verdade, é verdade. Bárbara, olha, gostei muito deste bocadinho, acho que foi muito importante aqui as dicas que mais uma vez a Bárbara nos deixou. Lá para casa as famílias de certeza que vão sair deste podcast muito mais ricas e com ansiedade do próximo podcast, que também vai ser muito, muito interessante. Bárbara, um grande beijinho nosso. Obrigada, um grande beijo também. E esperamos até ao próximo podcast. E pepitas de alegria, muitas pepitas de alegria. Exatamente. Lá para casa, vou-vos deixar ansiosos para observarem o próximo podcast especial com a Bárbara Ramos Dias, com a adolescência, a psicologia da adolescência, os seus desafios, tanto para os papás como no seu âmbito familiar e na sociedade em questão. Já sabem, se querem continuar a ver este especial, subscrevam o canal da BB Arc 7 do YouTube e fiquem desse lado e guardem mais novidades. Até já!